Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente acabou fazendo algumas aulas aí sobre operações com números decimais e números fracionários e a gente passou um pouquinho da parte de números inteiros, né? Então, estou colocando esse vídeo aqui também para vocês entenderem um pouquinho de operações com números inteiros. A gente começa a explicar essas operações aí para os alunos a partir do 7º ano, né? Então, começa a se ter esses probleminhas de operações com números inteiros, tá? Uma das primeiras situações que atrapalham os números inteiros é entender que o símbolo de mais e o símbolo de menos, a partir deste 7º ano, não significa mais um operador. Ele significa quando o número é positivo ou negativo. Então vamos lá. Então, acho que está muito claro para vocês. O número é positivo quando antes dele tem o sinal de mais, e é negativo quando antes dele tem o sinal de menos. Tá? E também quando não tiver nada, esse número também ele é positivo. Vou colocar aqui em cima alguns exemplos. Então, por exemplo, de números inteiros positivos, eu tenho o 7, é um número inteiro positivo. Eu tenho o mais 15, é um número positivo. Eu tenho o 23, é um número positivo. Eu tenho mais 100, é um número positivo, tá bom? Número negativo, vamos dar alguns exemplos também, para não ficar sem exemplos. Então, menos 4 é um número negativo. Menos 9 é um número negativo. Menos 1000 é um número negativo. No conjunto dos inteiros, o único número que não é nem positivo nem negativo é o número 0. Ok? E aí, para ajudar nesta análise aqui que nós vamos fazer, vamos pensar sempre quando o número é positivo, nós vamos falar tenho. Ok? Então eu tenho 7, tenho 15, tenho 23, tenho 100. Tá? Se o número é negativo, nós vamos falar devo. Então devo 4, devo 9, devo 1000 e por aí vai. Tá bom? Então o que nós vamos fazer na soma e na subtração? Tá? Não tem essa regrinha de sinais iguais faz sei lá o que, sinais diferentes faz sei lá o que. Tá? Você faz outra coisa. Tá bom? Então o que nós vamos fazer é o seguinte. Vamos colocar aqui os exemplos para fazer. Então o primeiro exemplo. Esse aqui, ó. Então, como eu disse para vocês, o que nós vamos fazer é o seguinte. Quando o número for positivo, nós vamos falar tenho. Quando o número for negativo, nós vamos falar devo. E aí nós vamos analisar esses dois números numa situação só. E a gente vai ver se a gente vai somar ou se a gente vai subtrair. Tá? E aí no caso da subtração, nós vamos ver se eu devo mais do que eu tenho ou se eu tenho mais do que eu devo. E aí sempre nós vamos pensar em pagar quando for essa análise da subtração. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro exemplo é esse aí. Mais 3 mais 5. Se o 3 é positivo, então eu tenho 3. Certo? Tenho 3. Se o 5 é positivo, eu tenho 5. Então, se eu tenho 3 e tenho 5, eu tenho a soma desses dois números. Certo? Portanto, eu tenho 8. Então ficou muito claro fazendo a análise que esse primeiro exemplo é uma soma de números inteiros. Tá bom? Vamos para o segundo exemplo. Vamos lá. O 10 é positivo, não tem nenhum sinal antes dele, então ele é positivo. Certo? O 15 também é positivo, porque antes dele tem um sinal de mais. Então, o 10 é positivo, tem o 10.
O 15 é positivo? Tenho 15. Então é a mesma ideia do primeiro exemplo. Eu vou somar o que eu tenho. Se eu tenho 10, eu tenho 15, eu tenho 25. Ok? Vamos para o terceiro exemplo. Vamos lá. O 4, ele é um número negativo, que antes dele tem o sinal de menos. O 9 também é um número negativo, porque tem um menos antes dele. Se o 4 é negativo, eu devo 4. Se o 9 é negativo, eu devo 9. Portanto, se eu devo 4 e eu devo 9, eu somo o que eu devo. Porque eu estou pensando nas duas coisas como uma coisa só. Eu devo a soma da minha dívida. 4 mais 9 dá 13, portanto eu devo 13. Então também é um exemplo de soma. Só que é uma soma de dois números negativos. Vamos para o próximo exemplo. Mesma ideia. O 10 e o 11 são números negativos, certo? Então, se eu devo 10 e devo 11, eu somo o que eu devo. Portanto, eu devo 21. Ok? Vamos fazer aqui mais um exemplo. Agora vamos lá. Se o 3 tem antes dele o sinal de menos, então esse 3 é negativo. Se o 5 tem o sinal de mais antes dele, ele é um número positivo. Então, se o 3 é negativo, eu devo 3. Se o 5 é positivo, eu tenho 5. Então, agora vamos lá. Ó. Se eu devo 3, tenho 5. Como eu falei para vocês que eu tenho uma dívida e uma quantidade que eu tenho, eu vou pagar a pessoa que eu devo, e aí eu vou ver. Eu ainda vou dever para ela, se eu com o que eu tenho eu consigo pagar essa pessoa toda, ou se eu ainda vou dever a ela. Neste caso, eu tenho mais do que eu devo. Portanto, se eu devo 3, tenho 5 e eu paguei quem eu devo, eu ainda tenho 2. Então, neste caso, é uma subtração. E é uma subtração que a resposta é positiva porque eu tenho mais do que eu devo. Ok? Vamos lá. O 11 é negativo porque tem o menos antes dele. O 9 é positivo porque eu tenho mais antes dele. Então, se o 11 é negativo, eu devo 11. Se o 9 é positivo, eu tenho 9. Se eu devo 11 e tenho 9, e com o que eu tenho eu vou pagar quem eu devo mais do que eu tenho, certo? Então, a minha resposta é negativa. Quanto eu devo ainda se eu pagar com tudo que eu tenho quem eu devo? Eu devo ainda 2, certo? Então, esses dois exemplos foram exemplos de subtrações de números inteiros. Vamos fazer uma mistureba aqui no último exemplo dessas 4 operações? Para usar uma estratégia para resolver essa questão, nós vamos separar os negativos e os positivos. Então, vamos reescrever essa expressão numérica. Vamos deixar os negativos aqui. Então, o 4 é negativo, o 10 é negativo. E vamos deixar à direita os positivos, que é o 6 e o 15. Certo? Primeiro, vamos somar o que eu devo. Se eu devo 4 e devo 10, eu somo o que eu devo, portanto, eu devo 14. Se eu somar o que eu tenho 6 e tenho 15, eu tenho, portanto, 21.
Então você trabalha só com uma subtração. Em vez de trabalhar com várias subtrações, se você fosse fazer a conta, uma por uma, dariam 3 subtrações aí para fazer. Dá muito trabalho, tá bom? Nós temos uma subtração só. Se eu devo 14 e tenho 21 e eu paguei quem eu devo, e eu tenho mais do que eu devo, portanto, eu ainda tenho a diferença, né? Que é 7. Tá bom? Então, soma e subtração de números inteiros. Só pensar dessa forma, de devo e tenho, analisa a situação, e aí você vê se você soma o que você tem, se você soma o que você deve, se você tem mais do que você deve, a resposta é positiva, ou se você deve mais do que você tem, a resposta é negativa, tá bom? Vamos para a regra de sinais, tá? Ela é aplicada na multiplicação e na divisão, tá bom? Multiplicação e divisão. Daqui a pouco vai aparecer a escrita de divisão aí para vocês. Mas a regra é assim: você vai sempre analisar de 2 em 2 números inteiros, tá? Se os sinais forem iguais, a resposta vai ser positiva. Se os sinais forem diferentes, esse símbolo diferente, a resposta vai ser negativa. E aí o que você faz? Você multiplica se for vezes, ou você divide se for divisão. Aplica a primeira regra de sinais e depois faz a multiplicação ou a divisão. Tá bom? Então vamos lá. Nós paramos no exemplo 7. Vamos colocar o 8 aqui, só para constar a sequência de exemplos. Então, nosso oitavo exemplo vai ser esse aqui, tá? Regra de sinais. O 12 é negativo. O 8 não tem nenhum sinal antes dele. Tem um operador, que é a multiplicação. Então, ele é positivo. Portanto, os sinais são diferentes. Então, a resposta é negativa. E aí você faz 12 vezes 8. Nós já conversamos sobre multiplicação aqui no canal. Vai dar 96. Tá bom? Mais um exemplo. Vamos lá. O 15 é negativo, porque tem um sinal de menos antes dele. O 14 também é negativo, porque também tem um sinal de menos antes dele. Então, pela regra de sinais, a resposta vai ser positiva. E você vai fazer 15 vezes 14. Tá bom? 15 vezes 14, já falamos também sobre essa conta no meu canal. A gente respondeu essa questão em uma linha, tá? Então é legal vocês olharem o vídeo dessa multiplicação simples e composta para entender como a gente resolve essa conta em uma linha. Mas a resposta vai dar 210. Tá bom? Vamos fazer mais 2 exemplos de divisão. Então ali, ó, o 120, ele é positivo, tem um sinal de mais antes dele. E o 3 também é positivo, porque também tem um sinal de mais antes dele. Então, pela regra de sinais, os sinais são iguais, então a resposta de novo vai ser positiva. E aí você faz 120 dividido por 3, que vai dar 40. Último exemplo. Só arrumar aqui o 8. 808, mas tá meio estranho. Pronto, vamos arrumar. Beleza.
O 808 é negativo, o 4 é positivo. Pela regra de sinais, os sinais são diferentes, então a resposta é negativa. E 808 dividido por 4 vai dar 202. Divisão, a gente também tem uma videoaula explicando passo a passo como é que faz divisão também. Tá bom? Então é isso. Até a próxima.